conceito que o pessoal usa muito, né? O conceito de quente ou frio. Vamos discutir esse conceito e, posteriormente, vamos adentrar no que a física fala. Deixa eu ver se está chegando mais alguém aqui. Bom, quente e frio. Até que ponto podemos confiar nessas sensações? O conceito de quente e de frio são conceitos bastante relativos, né? O que é quente para mim pode ser frio para outro, o que é frio para o outro pode ser quente para mim. Então, a física ensina que esses conceitos relativos, eles não servem para que possamos ter uma ideia uma ideia real do que é esse conceito. Exemplo bastante simples para você entender o que eu estou falando, esse experimento aqui, ó, né? Você, na sua casa mesmo, você pode fazer isso. Você pega lá 3 vasilhas, né? Uma com uma água, entre aspas, fria, uma água morna, água da torneira, e uma água quente, que você dá uma esquentada lá. Coloca sua mão esquerda na água fria, sua mão direita na água quente, entre aspas, né? Espera ali uns 5 minutinhos, tá? E simultaneamente você coloca as suas 2 mãos aí na água morna. Você vai ver que você vai perceber que a mão que ora estava na água quente, ela vai estar você vai ter uma sensação que ela vai estar fria. E a água que estava na água fri a mão que estava na água fria, você vai ter uma sensação que a água está quente. Então, o conceito de quente e frio com esse experimento simples aqui, ele já cai por terra. Por quê? Porque haverá um fluxo de energia, né, da água de 30, por exemplo, que nesse caso aqui, ó, vai ter um fluxo energético, né, vindo para sua mão, da água para a mão, no caso aí da mão direita do menino, e um fluxo de energia da mão para a água, da mão esquerda do garoto. Então eh eh, você não pode considerar que o quente e frio sejam noções confiáveis para você determinar a temperatura de corpos, né? Isso é uma experiência bastante interessante. Depois vocês façam para vocês verem. No slide que eu vou disponibilizar para vocês, que esse slide aqui, nessa imagem aqui, eu deixei um linkzinho aqui que tem uma experiência no YouTube que o menino fez. Eu não vou clicar aqui não por falta de tempo, mas lá no slide de vocês vai estar. Só vocês clicar que vocês vão ver a experiência que o menino teve e ele vai comentar sobre essa experiência. Bom, mas de fato, entendendo o conceito de temperatura. Como sabemos, né, todos os corpos são dotados de estrutura atômica, né? Qualquer corpo no universo é dotado de estrutura atômica. Então você tem átomos, moléculas e etc. Quando referimos a corpos frios e corpos quentes, que são conceitos relativos, tá? Vamos imaginar, né, que essas partículas, né, esses átomos, tá? Eles estão mais agitados ou menos agitados. Então a temperatura ela está diretamente ligada ao grau de agitação molecular de um corpo. Quanto mais agitado tiver essas partículas, maior vai ser a temperatura. E fazendo uma correlação aí com, com o conceito de quente e frio, né? Uma correlação bem grotesca mesmo, o corpo quente, podemos dizer que as partículas, esses átomos, estão mais agitados. Nessa figurazinha aqui também, eu coloquei um hiperlink aqui, que vai cair direto lá no FET Colorado. Quando eu postar para vocês esse slide, vocês vão clicar lá e vai ter um experimento lá que vocês vão poder manipular virtualmente para vocês verem esse lance aqui de quando a partícula está agitada, ou está mais agitada ou menos agitada. Então, a temperatura nada mais nada menos é do que o nível de agitação molecular de um corpo. Então, quanto mais agitado tiver essa partícula, maior vai ser a temperatura. Quanto menos agitado tiver essa partícula, menor vai ser essa temperatura. Então, fisicamente falando, temperatura é isso. Quando você tem dois corpos, esses corpos estão com temperaturas diferentes, aqui nessa figura especificamente, o,
o corpo que está com a temperatura mais elevada é o corpo que está aqui de vermelho, e o corpo que está com a temperatura menos elevada é o de azul, tá? Quando você tem um contato entre esses dois corpos, há uma transferência de energia do corpo que está com maior agitação molecular. Lembrando que é lógico que o átomo ele não pode ser representado por uma bolinha, isso aqui é só uma análise para vocês poderem entender. Essas partículas, elas têm massa, elas possuem massa, e elas estão no nível de agitação extrema. Então, quando você tem agitação, você tem velocidade. Então, se você tem massa e você tem velocidade, vimos na aula lá da semana 3 que todo corpo que tem massa e tem velocidade tem energia cinética. Então, na verdade, vamos pegar aqui a energia cinética média dessas partículas, né? E essa energia cinética média, tá? Ela vai representar a energia que vai ser transferida de um corpo para o outro. Essa energia que é transferida de um corpo por outro, através desse fluxo energético, é conhecido como calor. Então, na verdade, o que acontece? Esse corpo que está com a temperatura mais elevada vai transferir energia, tá? O corpo de temperatura menos elevada. De maneira tal que a temperatura desse corpo que está com a temperatura elevada vai diminuir e a temperatura do outro corpo vai aumentar, chegando então no equilíbrio térmico, aonde que todo esse sistema vai estar na mesma temperatura. Então, toda vez no exercício, se o professor falar para você que o sistema físico está em equilíbrio térmico, significará que ambos os corpos estão na mesma temperatura. Então, equilíbrio térmico é sinônimo de que os corpos ou sistemas físicos, né, possuem a mesma temperatura. Bom, mas então, como vamos medir essa temperatura? Como que veremos vamos mensurar esse nível de agitação molecular? Através de um instrumento conhecido, que é o termômetro. Desculpa. Aqui eu coloquei uma imagem que eu peguei na internet, só ressaltando aqui que todas as imagens aqui eu peguei na internet, só fiz a montagem dos slides. Aqui tem vários tipos de termômetros, né? Termômetro infravermelho, que é muito usado aqui no frigorífico, né? Esses lugares. Termômetro de máxima e de mínima, tá? Termômetro bimetálico, termômetro digital, termômetro de tubo. E o que nós vamos trabalhar aqui, né, é o termômetro convencional, que é esse aqui, ó, esse marronzinho aqui, onde você tem um tubo capilar, você vai ter uma escala termométrica aqui e vai ter uma substância termométrica, nós vamos correlacionar essas duas escalas. Então, para que faça a averiguação de temperaturas, nada mais é, nada mais importante de utilizar como instrumento o termômetro. Bom, eu gosto sempre de falar isso durante as aulas de termometria, que antigamente, né, as nossas avós, né, elas sabiam quando as crianças, né, estavam com febre, colocando a mão na testa das crianças. Sabemos que, através da física, que essa prática não é uma prática muito não é uma prática muito precisa, porque o conceito de quente e de frio é relativo, como eu havia mensurado, como eu havia falado anteriormente. Então, para que se meça temperaturas, eu preciso de um termômetro. E o termômetro que a gente vai trabalhar vai ser esse termômetro aqui, ó, tá? Onde você vai ter um bulbo que vai ter ali uma substância termométrica. Geralmente essa substância termométrica aqui para a gente vai ser o mercúrio, tá? Você vai ter uma escala termométrica. Essa escala ela vai definir qual 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 termômetro, qual escala que você vai utilizar, né? Usual, ou Fahrenheit, ou Celsius, ou Kelvin, ou qualquer outra. E que você tem um tubo capilar fino que ela vai correlacionar com essa escala termométrica. Então, essa substância termométrica ela vai variar de acordo com essa escala. Tem
uma relação matemática entre essa substância termométrica e essas escalas termométricas. E nós vamos falar isso para vocês daqui um pouco. Bom, primeira coisa, como construir uma escala termométrica? Eu vou fazer uma escala geral, tá? Primeiro momento que você tem que fazer, você tem que atribuir a 2 pontos fixos. Um primeiro ponto fixo, onde o gelo ele se funde e vira água, e um segundo ponto fixo, onde a água entra em ebulição e essa água passa do estado líquido para o estado gasoso. Essa escala termométrica, tá? Ela vai ser dividida sempre em partes iguais. Entre o primeiro e o segundo ponto fixo, teremos uma divisão exata dessa escala. E vamos sempre correlacionar uma escala 1 com uma escala 2, uma escala x com uma escala y. Aonde que teremos um determinado valor para o primeiro ponto fixo, que eu vou chamar de x1 para a escala x, e y1 para a escala y. A temperatura do ponto x2, que é a temperatura da água em ebulição, vou pôr x2 para a escala x e y2 para a escala y. E entre x1 e x2, eu vou fazer uma relação termométrica entre x e y. Ixi, velho, não entendi nada que você falou. Bom, eu falei para você lá numa aula de revisão que eu gravei, está lá no YouTube, sobre relacionar escalas. Isso utilizando funções matemáticas. Mas como que eu vou fazer isso? Olha só para você ver, eu vou fazer uma relação de proporcionalidade. Se eu pegar a temperatura aqui da escala x, que eu chamei de x, e subtrair da temperatura do primeiro ponto fixo, eu vou ter essa relação aqui, ó. X menos x1 vai estar diretamente para y menos y1. É uma relação direta aqui. E se eu usar o mesmo raciocínio da temperatura do ponto 2 com a temperatura do ponto 1, se eu pegar x2, subtrair de x1 e fazer uma proporcionalidade entre x menos x1 e x2 menos x1, eu vou ter essa relação aqui, ó. X menos x1 dividido por x2 menos x1 estará para y menos y1, que vai ser dividido por y2 menos y1. Mano, se você fizer essa relação, qualquer escala que você quiser criar, ou qualquer escala usual que você for trabalhar, você resolve qualquer exercício. Como assim, filho? O que você está falando? Eu estou falando dessas escalas usuais, as escalas termométricas usuais. São as escalas mais utilizadas no planeta. Temos 3 escalas, tá? A escala Kelvin, que é a escala absoluta, a escala Celsius e a escala Fahrenheit. O primeiro ponto fixo na escala Celsius, é 0 graus Celsius. Aqui eu tenho o primeiro ponto fixo. E o segundo ponto fixo na escala, deixa eu arrastar isso aqui para ali, assim um pouco. E o segundo ponto fixo na escala Celsius é 100 graus Celsius. Então, nesse ponto aqui, ó, a fusão da água, ou fusão do gelo, né? E aqui nós temos a ebulição da água. Correlacionando a escala Celsius, tá? Esses pontos aqui foram determinados por esse cientista, tá? Por exemplo, se você quiser criar uma escala com o seu nome, tá? Vou aqui, vai ficar meio torto aqui, mas para vocês poderem entender. Se vocês quiserem criar uma escala com o seu nome, por exemplo, vou criar aqui uma escala A. Eu tenho que definir uma temperatura para o primeiro ponto fixo e uma temperatura para o segundo ponto fixo. E a partir dessa definição da temperatura do primeiro ponto fixo e a temperatura do segundo ponto fixo, eu vou correlacionando essas escalas. Lembrando que essas 3 escalas aqui são escalas usuais, elas são mais usadas do planeta.
A escala Kelvin, que é também conhecida como escala absoluta, ela é uma escala de laboratório. Então, ela é uma escala que os cientistas utilizam para fazer suas averiguações de temperatura. Então, no Sistema Internacional de Medidas, a escala Kelvin é a escala oficial. A escala Celsius e a escala Fahrenheit, ou Fahrenheit, como você quiser chamar aí, são escalas, né, que elas são escalas utilizadas, a Fahrenheit, por exemplo, é muito utilizada nos Estados Unidos. A Celsius é muito utilizada no mundo todo. Essas três escalas, elas se correlacionam, tá? Se não houvesse essas correlações, essas escalas, elas não seriam escalas usuais, tá certo? Então, para a gente poder montar uma escala, a primeira coisa que a gente tem que definir é o primeiro e o segundo ponto fixo, e depois a gente pegar e fazer uma relação entre essas escalas. Vou falar disso agora. Bom, então os cientistas aí, Lord Kelvin, Anders Celsius e o Daniel Fahrenheit, eles criaram suas escalas e correlacionaram uma escala com a outra. Eu não vou falar historicamente dessa escala não, porque senão eu vou gastar uma aula inteira para falar dessas escalas. Eu vou utilizar aqui, fazer a utilização padrão delas. E eu peguei esse desenho aqui nesse link aqui, tá? Tem até uma coisa interessante aqui. Bom, mas como que a gente vai relacionar essas escalas? Como que eu vou relacionar as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin? Aqui tem um errinho aqui conceitual. Aqui não é graus Kelvin, tá? É Kelvin. Isso aqui tá errado. Eu não tinha visto isso aqui antes. Isso aqui não existe, ó. Tá? Não existe graus Kelvin. Graus Kelvin já caiu em desuso há muito tempo. Eu peguei essa imagem aqui em algum lugar e eu não havia percebido isso. Não existe graus Kelvin. Isso aqui tá errado. É só Kelvin. Bom, se vocês perceberem aí, vocês vão ver que tem uma proporcionalidade de relação com as três escalas. Olha só, se eu pegar aqui, ó, θc, que vai ser a nomenclatura que eu vou utilizar para a escala Celsius, e eu subtrair do primeiro ponto fixo, aquilo que eu já tinha falado para vocês, se eu pegar isso e subtrair disso, eu vou ter essa relação aqui, ó, θc menos zero. Foi o que eu falei lá na escala anterior. Vou pegar a temperatura do segundo ponto fixo e subtrair da temperatura do primeiro ponto fixo. Então, o que eu terei? Uma relação de θc menos zero para 100 menos zero. Se a gente seguir esse padrão aqui, ó, se a gente pegar essa divisão aqui, A, e dividir por B, e fazer isso para todas as escalas, independente qualquer que seja, ou Celsius, Fahrenheit, Kelvin, ou uma usual, tá? A gente vai fazer uma relação entre essas escalas. Isso aqui, pessoal, é um macete que eu estou falando para vocês. Se vocês fizerem isso aqui, você não erra nenhum exercício sobre escala termométrica. Aliás, exercício sobre escala termométrica é muito simples. É basicamente matemática. Você tem que saber a matemática básica. Bom, mas como que foi criado, como foi esquematizada essa relação? Essa proporção aqui, ó, A por B, para todas as escalas, fizeram uma relação. Se eu quiser saber qual que é o valor da temperatura Fahrenheit em Celsius, é só utilizar essa relação aqui, ó. Bom, aplicando o conhecimento, já entrando na parte de exercício, que é muito tranquilo. Um jornalista, em visita aos Estados Unidos, passou pelo deserto de Mojave, onde são realizados os pousos dos ônibus espaciais da NASA. Ao parar em um posto de gasolina, à beira da estrada, ele observou um grande painel eletrônico que indicava a temperatura local na escala Fahrenheit. Então, o cara falou que o termômetro utilizado para mensurar a temperatura lá nos Estados Unidos é Fahrenheit, como eu havia falado. Ao fazer a conversão para a escala Celsius, ele encontrou o valor de 45 graus Celsius. Que valor ele havia observado no painel? Bom, olha só aqui, pessoal.
utilizando aquele esquema que eu falei para vocês, ó, ele fez uma relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Primeira coisa, né? Ele falou para a gente que na escala Celsius, a temperatura era 45 graus. Me perdoem a letrinha aí, mas está difícil de escrever aqui. 45 graus Celsius. E ele queria saber quanto que vale essa temperatura na escala Fahrenheit. Jogando nesse esquema de conversão aqui, ó, olha só o que a gente vai obter. 45 menos 0, 45. Beleza? 100 menos 0, 100. Vai estar o 100 aqui, né? θf menos 32, θf menos 32. 212 menos 32, 180. Nessa escala de conversão aqui, ó, diferentemente que estava ali atrás, aqui estaria, né? θc sobre 100, θf menos 32 sobre 180. Se a gente dividir o termo aqui do denominador por 20, a gente vai achar essa expressão. Mas isso é fator matemático, né? Qualquer um pode fazer isso. O que você vai utilizar? Aonde tem θc, você vai utilizar a temperatura que foi dada para você no exercício. No caso aqui, 45 graus Celsius. 45 dividido por 5, você vai ter um valor. O que o pessoal erra bastante é nessa parte aqui, ó. O que o pessoal erra? A parte matemática. Primeira coisa que eu vou resolver que vai ser a divisão. 45 dividido por 5 vai dar 9. Vou pegar esse 9 que está no denominador aqui, vou passar para cá. Multiplicando, 9 vezes 9 vai dar 81. E só após isso eu vou pegar o menos 32 e jogar para cada igualdade, somando. Então, 81 mais 32 vai dar 113 Fahrenheit. 113 graus Fahrenheit. O que significa isso fisicamente? Que 45 graus Celsius, que está na escala Celsius, é 113 graus Fahrenheit. O que você precisa saber, velho, é basicamente isso. A parte de termometria é muito sossegado. É basicamente a aplicação de exercício. É coisa que você vai mexendo aqui matematicamente e resolve o problema. Muito tranquilo mesmo. Eu acho que essa aula aqui vai ser muito rápida porque não tem muito que ficar embaçando, não. A outra coisa que eu esqueci de falar ali no slide anterior das escalas, vou até voltar um pouco aqui, é com relação a essa temperatura aqui, ó, 0 Kelvin. Eu esqueci de falar para vocês aqui, passou batido. Essa temperatura aqui é a menor temperatura encontrada no universo. Não existe na escala absoluta, né, ou na escala Kelvin, valores negativos. A escala Kelvin ela só admite valores positivos. Se você perceber aqui na escala Kelvin, ó, 0, 273, 373 e assim vai. Não existe valores negativos para a escala Kelvin. Os valores negativos são admitidos nas escalas Celsius e Fahrenheit. O que significa isso? Que no universo não existe nenhuma temperatura abaixo de menos 273 graus Celsius. E não existe nenhuma temperatura, que é a mesma coisa, né? Abaixo de menos 459 graus Fahrenheit. Então, essas três temperaturas aqui, ó, são similares, porém lidas em escalas diferentes. 0 Kelvin é a mesma coisa que menos 273 graus Celsius, e é a mesma coisa que menos 459 graus Fahrenheit. Então, 0 Kelvin é a menor temperatura encontrada. Na escala Celsius, menos 273 graus Celsius. Eu vi uma vez no exercício de vestibular que o examinador perguntava, se tinha que justificar exercício de segunda fase, que tinha um criador de gado que ele armazenava os espermatozoides de um determinado touro a menos 280 graus Celsius. Aí o examinador perguntava se, de acordo com a física, isso era verdade ou não. E você tinha que justificar.
Óbvio que era errada a questão, né? Porque se a menor temperatura é menos 273 graus Celsius, você tem uma temperatura de menos 280, vai ferir as leis da física. Então, não é verdade, né? Bom, continuando, né? Resolvido esse primeiro exercício. O segundo exercício, tá? Você tem aqui um exercício também muito utilizado em vestibulares, tá? Eu peguei isso aqui em algum lugar, não me lembro onde. Depois, nos próximos slides, eu vou começar a pôr as fontes que eu esqueço. Dois termômetros, um graduado na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit, são mergulhados em um mesmo líquido. A leitura em Fahrenheit supera em 100 unidades a leitura em Celsius. Qual é a temperatura desse líquido? Bom, primeira coisa que o cara fala, né, que o examinadorzinho aí fala, é que a temperatura Celsius, tá? Ela é acrescida de 100 unidades e essa temperatura Celsius, que é acrescida de 100 unidades, vai nos fornecer a temperatura em Fahrenheit. Então, a primeira coisa nesse enunciado, você tem que formalizar o que foi dito. E aonde vai acontecer isso? Nessa relação aqui, ó. Ele fala, olha só, que a temperatura Fahrenheit é a temperatura Celsius acrescida de 100 unidades. Então, você tem a temperatura Celsius, que foi acrescida de 100 unidades, isso vai te dar o valor na escala Fahrenheit. Correlacionando com o que a gente já conhece da conversão entre as escalas, eu vou relacionar o que foi fornecido com o que eu já conheço. Eu vou pegar a equação 1, que sai do enunciado, e vou substituir essa equação 1 na equação que é da relação das escalas. Só que com um porém, olha só aqui para vocês verem. Ele fala que a escala Fahrenheit ela é a escala Celsius acrescida de 100 unidades. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar essa informação aqui, ó, que foi dada, e vou substituir aonde tem graus Fahrenheit. E a partir daqui eu vou fazer uma nova relação, que está aqui embaixo. Essa nova relação. Pessoal, a física acaba aqui. Daqui para baixo é só matemática. Eu peguei a informação que foi dada no enunciado, substituí na equação física, e a partir dessa equação eu trabalho matematicamente com essa expressão, não vou ficar embaçando muito nisso aqui não, que é matemática. Trabalho matematicamente nessa expressão e eu vou obter uma relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Oh, caramba. Então, o que acontece aqui, gente? Ó, trabalhando matematicamente aqui, eu vou obter que a temperatura Celsius é 85 graus Celsius e isso equivale a 185 graus na escala Fahrenheit. É muito de boa aqui esses exercícios. O que você precisa saber é fazer essa relação termométrica, essa relação de conversão e, posteriormente, você trabalhar matematicamente. O que você precisa saber? Adição, subtração, multiplicação e divisão. É o que você precisa saber, mano. Basicamente. E outra coisa, saber sobre função. O próximo exercício também é um exercício de escala, tá? Eu vou deixar ele resolvido aqui para vocês, que o tempo já está acabando. Você vai utilizar o mesmo raciocínio, tá? E o penúltimo exercício é um exercício de gráfico, onde você vai usar uma representação gráfica. Também eu vou deixar ele tudo resolvido aqui para você. Você vai ver que você vai colocá-lo, né, em escalas termométricas e vai fazer uma correlação de escala que eu estou deixando aqui passo a passo para vocês poderem entender, tá? Como você vai achar cada resposta. E nessa parte aqui do slide, eu vou falar para vocês sobre variação da temperatura. Há uma diferença entre a temperatura medida na escala do termômetro e a variação da temperatura. O que vem a ser variação da temperatura?
eu vou variar a temperatura em pontos distintos. Olha aqui para você ver. Eu vou ter um delta θc, um delta θf, um delta θt. Se eu fizer uma proporcionalidade, igual eu fiz para as escalas, para a temperatura pontual na escala do termômetro, eu também vou ter uma relação, que vai ser essa relação aqui, ó, θc dividido pela temperatura do segundo e do primeiro ponto fixo, aonde eu vou obter essa correlação. Há uma que eu quero deixar bastante explícito para você. Há uma diferença entre esta fórmula aqui, pessoal, entre essa fórmula aqui, que é uma fórmula da variação da temperatura. Eu vou pegar, olha só, eu peguei aqui, ó, uma temperatura entre dois pontos distintos da escala. Olha aqui para você ver. Uma temperatura entre dois pontos distintos das escalas. Existem infinitas temperaturas desse ponto aqui até aqui, ó, tá? Na forma anterior, eu peguei um ponto específico na escala, eu peguei um ponto específico da escala. Então, isso tem que ficar bastante implícito aqui. Bom, mas como que eu resolvo exercícios que envolvem variação da temperatura? Da mesma maneira que eu resolvo os exercícios que eu falei anteriormente, tá? Olha só, lendo um jornal brasileiro, um estudante encontrou a seguinte notícia: devido ao fenômeno El Niño, o verão no Brasil foi mais quente do que costuma ser, ocorrendo em alguns locais variações de até 20 graus Celsius em um mesmo dia. Se essa notícia fosse vertida para o inglês, a variação da temperatura deveria ser dada na escala Fahrenheit. Que valor você deveria substituir? Olha só para você ver. A resolução é a mesma. Só que a única diferença aqui, gente, é que você vai pegar aqui, ó, uma faixa de temperatura. Ó. Olha aqui para você ver. Você não vai pegar uma temperatura específica. Você vai pegar uma faixa de temperatura. E quando você pega uma faixa de temperatura, há várias temperaturas desse ponto até esse ponto. Então, quando eu trabalho com variação da temperatura, eu tenho que ficar esperto nesse quesito. Bom, mas e daí? Como que eu vou resolver isso? Pegando aqui, fazendo uma relação de proporcionalidade, eu sei que a variação na escala Celsius que foi dada a nós era 20 graus Celsius. E a variação na escala Fahrenheit que ele quer saber, tá? Trabalhando matematicamente aqui, você vai ter uma relação aqui de 20 para 100, θf para 180. Se você dividir isso aqui por 20, essa denominador por 20, também você vai ter uma redução dessa equação, mas não tem necessidade disso não. Trabalhando matematicamente aqui, você vai ver que a variação de 20 graus Celsius equivale a uma variação de 36 graus Fahrenheit na escala Fahrenheit. O que eu quero deixar bastante implícito aqui, gente, que a variação de temperatura de 20 graus Celsius é diferente da temperatura de 20 graus Celsius. Aqui você vai ter uma variação entre pontos distintos na escala que vai te dar um valor de 20 graus Celsius, tá? Quando eu falo que a temperatura é 20 graus Celsius, eu estou medindo um ponto específico da escala. Aqui também eu deixei um outro exercício, depois vocês deem uma olhada, tá? E por hoje é só, pessoal. Novamente falando, fique em casa e até a próxima aula.